Eu vou falar rapidamente, eu não preparei a apresentação. Graças a Deus eu nunca aprendi a fazer PowerPoint. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu queria mostrar aquela foto que o Haroldo usou, ele também usou, da floresta no meio dos bairros. Enquanto isso, é importante lembrar algumas coisas. O Beto falou do 342. Eu acho que a gente tem uma dívida com aquele pessoal, Beto. A gente tem que fazer essa campanha entre a gente. Porque eles realmente deram uma alavancada na projeção do nosso evento e a questão da preservação da floresta amazônica, do Fórum Amazônia, ele se torna cada vez mais urgente. Então, eu acho que a gente tem que... Hoje a gente não vai concluir o que a gente queria concluir, que era chegar ao final do evento, ao invés de ter uma página, resumo, ter 7 páginas, com cada página com uma visão. O Haroldo colocar numa folha 4 o que ele apresentou aqui, o Beto colocar numa folha 4, eu vou colocar numa folha 4 o andamento do ponto de vista dos inquéritos, processos administrativos e processos judiciais. O Felipe, a parte da história que tem lá dentro da floresta de Camboatá, é um sítio histórico, e o Gustavo colocar numa folha 4 a importância das espécies que existem lá dentro da floresta de Camboatá. Mas, o Beto mencionou uma coisa importante, que é importante a gente registrar como lição. Quando, no Conselho Municipal de Meio Ambiente, trouxeram a notícia de que o Rio de Janeiro iria ser a sede dos Jogos Olímpicos, da Copa, do Mundo, eu, já membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, fiz questão de registrar e constar em ata. E o único legado que vai ficar vai ser uma grande dívida para nós pagarmos. E eu tenho, para mim, clareza de que o capital exterior nunca vai resolver os nossos problemas, os investimentos lá de fora nunca vão resolver a geração de emprego e renda aqui, ao contrário, é capital especulativo. Essa turma que quer construir o autódromo é capital especulativo. O autódromo é só um cartaz de apresentação, um cartão de apresentação. Por trás está um grande empreendimento de especulação imobiliária, especulação de centros comerciais. Tanto é que já no passado o gabarito dessa região já foi alterado. Então o autódromo é só um cartão de visita para entrar nessa área, que tem bastante áreas livres, inclusive uma floresta, eu diria que tem característica de uma floresta nativa, apesar de ser uma floresta em relativo estágio de regeneração, mas há mais de 100 anos ela é preservada como floresta. E aí tem que também dar o crédito para quem preservou essa floresta. Quem preservou essa floresta foi o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro tem parte da sua história ali dentro dessa floresta. O tal Castelinho que tem lá dentro é uma das primeiras agências do Correio do Brasil. O Castelinho era a casa onde estavam os pombos correios que o Exército treinava com os correios para fazer missões de comunicação na época em que não tinha praticamente aeronaves, não tinha os Correios do Brasil, que agora eles querem também entregar para o estrangeiro, né? É uma mania esquisita que o povo brasileiro tem de achar que nós não temos capacidade para gerenciar nossas riquezas, nossas empresas, querem entregar tudo para a gerência do capital internacional. Eu acredito que a gente tem capacidade para gerenciar as nossas riquezas, as nossas empresas, os nossos tesouros ambientais. E eu tenho certeza também, já colocaram aqui a floresta, né? Aqui está a manchinha da floresta de Camboatá. Aqui estão os maciços que o Haroldo citou. Essa parte cinza aqui são moradias. São moradias, são residências. Então o pessoal que está aqui no entorno, se tiver uma floresta aqui que mostra lá no Google os bairros, Marcelo, a gente vai poder ver que esse pessoal daqui do entorno tem um tesouro em termos de preservação do clima aqui, que é único para eles. Se tirar isso daqui, vai tirar uma máquina de ar-condicionado natural, que refrigera, umidifica o ar, para toda essa população daqui. E aí eles dizem, aqui infelizmente, por uma falência do Estado,
são áreas dominadas por milícias. Eles dizem, não, se não construir outorga, uma milícia vai invadir a floresta e vai virar mais território de milícia. Ora, uma pessoa do povo dizer isso, já é surpreendente. Significa que uma pessoa do povo está achando que a nossa sociedade está completamente falida. Agora, o governo dizer isso, que tem que construir autódromo para a milícia não tomar conta, é o governo dizer que ele é incapaz de exercer o seu papel de governo e de garantir a paz na sociedade. Então, senhoras e senhores, não venham com a ameaça que se não construir o autódromo vai virar território de milícia, quer declarar que o governo é incapaz, o governo é um governo falido, então tem que ser substituído. Aí o povo tem que ir para a rua para chamar a eleição, para colocar um governo que seja capaz de gerir e governar a sociedade para o bem-estar da população e preservar uma parte do tesouro da população, que é o que resta de Mata Atlântica de áreas planas. Aqui são montanhas, Essa aqui é a manchinha que é Mata Atlântica de área plana, terras baixas, que o Haroldo fala. Então, aqui tem pássaros, tem animais, tem répteis, anfíbios. Aqui é um museu natural que tem que ser preservado. Precisa ser preservado. Quem pretende construir um autódromo, sendo que pode fazer aqui ao lado, próximo, tem o Campo de Jericinó, que em termos de área geográfica é muito maior do que a floresta. Dá para fazer um autódromo muito melhor equipado, com mais infraestrutura, com mais construções de prédios, mais centros comerciais. Se o autódromo vai ser chamariz para tudo isso, faça ao lado no Campo de Jericinó, mas não destrua a floresta. Agora, da questão do EIA-RIMA. Bom, no início, quando tomamos conhecimento, e é importante resgatar que o Roberto está aqui, o Mauro não pôde vir hoje, mas foram técnicos concursados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que levaram então o secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz, que na época era vice-prefeito no primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes, e o Carlos Alberto Muniz, que na época participava ativamente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, ele me chamou no gabinete dele, na sala dele. Olha, eu sou da estrutura de governo. O governo está envolvido num projeto que pretende tirar essa manchinha aqui e sumir com essa manchinha que hoje é verde e transformar ela cinzenta igual o restante da vizinhança. Mas você que representa aqui as associações de moradores, no Conselho Municipal de Meio Ambiente, junto com outras lideranças do Conselho Municipal de Meio Ambiente, tem que assumir essa luta e fazer preservar essa área. Isso quem falou para mim foi o Carlos Alberto Muniz. Agora que ele não está mais na estrutura de governo, posso tornar público e dar também uma parte do crédito, porque ele não podia agir, porque era o vice-prefeito, era o secretário municipal de Meio Ambiente, mas ele tinha consciência que precisava ser preservado aquilo. Tanto é que no final do mandato, ele próprio, na reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, fez a defesa assim que aquilo fosse transformado numa unidade de conservação. Então, o Carlos Alberto Muniz, para quem não conhece, é um PMDBista, daquele PMDBista da corrente do Ulisses Guimarães, do antigo PMDB. Então, uma moção aí, eu sei que tem muitas críticas ao Carlos Alberto Muniz, que deixou destruir a floresta de Restinga Arbórea da Barra para fazer 6 buracos do Campo do Golfe, para beneficiar o Pasquale Mauro, não confundir com o Pasquale Papa das lojas de ferragens. Então, o Pasquale Papa trabalhava para ganhar dinheiro. O Pasquale Mauro explorava areia na Restinga para vender para a construção civil e depois foi premiado com liberação de gabarito para 18 andares nos prédios que ele construiu em parte da Restinga que ele destruiu. Mas parte daquela área era a Restinga Arbórea. Era a última remanescente de uma Restinga Arbórea. Eu não sei o que sobrou, mas foi destruída a maior parte para fazer 6 buracos do campo de golfe. Então, tem essa parte negativa para a memória do Carlos Alberto Muniz. Mas a luta pela preservação da Floresta Camboatá, Carlos Alberto Muniz, tem a parte positiva da sua história. Então, com base nessa informação, eu levei a questão para o Conselho, para a Câmara Técnica de Unidade de Conservação. Aliás, primeiro foi na Câmara Técnica de Licenciamento e Fiscalização, que o Beto já mostrou aqui. Levamos para o Pleno do CONSEMAC, foi aprovado no Pleno do CONSEMAC a preservação da área. No entanto,
O Carlos Alberto Muniz foi enquadrado pelo esquema de governo do município, governo do estado, governo federal, e não deixou publicar. Na próxima reunião, democraticamente, ele colocou de novo em votação, mobilizou toda a metade do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que era organizações governamentais, mais a Firjan e o Sinduscom, que na época participavam do Conselho, e derrotaram gente para não publicar a deliberação, que foi da Câmara Técnica de Licenciamento e Fiscalização. Depois, no segundo governo do Eduardo Paes, a gente já tinha ganho a liminar na Justiça, né? O Ministério Público Federal recebeu a denúncia que eu formulei como representante da FANRIO, formulei a denúncia para investigar como é que a União estava transferindo para a iniciativa privada fazer o autódromo uma área pública sem licitação. Foi distribuído para o Procurador Federal Andreiolo. Andreiolo concluiu o seguinte: olha, os órgãos do governo federal de natureza militar, eles podem fazer o que quiser com seus próprios, que estão sob a sua titularidade, sem dar satisfação ao legislativo. Porque para você privatizar terras da União, tem que ter autorização do legislativo, menos as instituições militares. Áreas militares. As áreas militares. Eles podem privatizar sem deixa eu só concluir, depois você faz, senão eu me perco aqui. Sem consultar o legislativo. E arquivou. Eu, indignado, como representante da FANRIO, pedi para instalar o inquérito no Ministério Público do Estado, aí com viés ambiental. O procedimento foi distribuído para Rosani da Cunha Gomes, na época ela era promotora de meio ambiente. Ela tinha contato já com o pessoal do Jardim Botânico, não sei porquê, pediu para eles... Dá para Petrópolis, era por isso? Eu sei que ela fez contato com os pesquisadores do Jardim Botânico, eles mandaram aquele relatório, todos que eles já tinham, que o Haroldo não falou, mas ele pode confirmar se eu estiver equivocado. Desde a década de 80, os pesquisadores do Jardim Botânico já iam lá na floresta de Camboatá coletar sementes para enriquecimento da Mata Atlântica da região lá do Jardim Botânico. Eu lembro que você falou isso num seminário lá no Clube de Engenharia, um dos primeiros seminários que foram feitos a respeito disso. Então, com base nisso, a promotora já sabia que tinha consistência o trabalho que ela tinha recebido. Ela sabiamente marcou uma audiência pública. Pasmem, olha a coragem da promotora. Ela marcou audiência pública na floresta do Camboatá. Intimou todos os órgãos para irem lá, o Exército Brasileiro, a Secretaria de Esportes de Alto Desempenho do Ministério do Esporte, que na época estava com a missão de construir o autódromo, a Secretaria de Estado, o INEA, e fomos lá para a floresta do Camboatá. Um coronel reformado fez a apresentação do relatório que levou à concessão da licença prévia. Ele já tinha uma licença prévia para começar as obras, que com base no parecer da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas fotografou uma área da floresta de Camboatá que tinha um corte de terra para fazer tiro, treinamento em tiro. Fotografou um cantinho aqui que tem 3 ou 4 casinhas, que o muro foi derrubado, tem 3 ou 4 casinhas. Fotografou um rio que passa aqui, qual é o nome do rio? Todo poluído, e diz que a área estava completamente degradada. Com base nesse relatório fraudulento da Fundação Getúlio Vargas, o INEA deu a licença prévia. Aí questionado por que não foi exigido o EIA-RIMA para esse empreendimento chamado autódromo. Eles responderam: olha, na lei que exige o EIA-RIMA, essa atividade, se não me engano são 11 atividades, não está autódromo entre as atividades que exigem EIA-RIMA. Não está autódromo por quê? Porque autódromo não é um tipo de atividade humana, como mineração, construção de barragem, abertura de estradas, rodovias, ferrovias, que você faz todo dia. Quando é que alguém faz um autódromo? Então, quando o legislador fez a lei, ele não enumerou o autódromo como um empreendimento, atividade humana que exige a rima, porque não é corriqueiro do dia a dia das atividades humanas no planeta Terra. Então, não tem autódromo na lista, então tu dispensa aí a rima. Mas eles esqueceram que aqui é Mata Atlântica, em área urbana, e aí os engenheiros florestais, como o Beto pode falar, e o Roberto pode falar melhor do que eu,
exige a rima quando você tem Mata Atlântica em área urbana acima de um determinado tamanho, e o tamanho aqui é muito maior do que o que exige a lei. Mas a própria lei da Mata Atlântica impede supressão de Mata Atlântica em área urbana, pelos motivos que o Haroldo elencou. Ela praticamente não existe mais. Se existe algum fragmento de Mata Atlântica em área urbana, que aqui é um fragmento significativo, para quem conhece propriedades rurais, são cerca de 100 alqueires paulistas. É considerada uma fazenda de médio porte, e 70% dela é Mata Atlântica. Os outros 30% podem ser utilizados para atividades não impactantes. Aí tem um trabalho que é a parte do Celso Júnior, que ele apresenta alternativas para preservar a parte que é o tesouro ambiental, que são 70% da área, e os outros 30% você desenvolver outras atividades. Bom, com base nessa audiência pública, com base no relatório dos pesquisadores do Jardim Botânico, a Rosanilda Cunha Gomes pediu apoio do GAEMA. Aí entrou um outro promotor que merece ser lembrado, que é o José Alexandre Maximino, que é um cara brilhante, corajoso, e os técnicos do grupo de apoio técnico, que é o Talgatti, do Ministério Público. No dia que teve audiência pública dentro da floresta, o INEA designou uma pesquisadora, que eu não me lembro do nome dela, Carol Marques, que foi extremamente corajosa. Ela fez um relatório como o INEA tinha que fazer desde o começo, mostrando o valor ambiental. Soubemos que depois disso ela foi colocada numa mesinha lá no escanteio, até que a gestão do INEA reconheceu que o trabalho dela foi importante. Na época estava à frente do INEA, da Secretaria de Estado do Ambiente, Carlos Mink. Carlos Mink acabou reconhecendo que foi uma pisada na bola não ter dado aquelas técnicas. As instruções técnicas para se fazer a rima já estão prontas, elas estão dentro do processo judicial. A gente tem que lutar para que no IARIMA seja feito de acordo com aquelas instruções técnicas. Alguém no nosso grupo de WhatsApp estava perguntando: vamos participar do IARIMA? Vamos sim. O Ministério Público do Estado, o procurador que hoje atua é o promotor que hoje atua é o Carlos Roberto Saturnino, também é um promotor corajoso, independente, que não tem medo de exercer a sua profissão. No Ministério Público Federal, atualmente é o procurador Machado, o nome dele? Renato Machado, também que se mostrou corajoso, preparou com paciência todas as peças que foram enviadas para o juiz. O juiz da 10ª Vara Federal, é o Adriano Oliveira, também se mostrou bastante corajoso. E aí, Beto, essa vitória, ela é uma etapa pequena, mas ela não é pequena, não. É uma vitória gigantesca, é uma vitória monumental. Ela é uma etapa pequena diante de toda a luta que a gente tem, porque é só uma liminar. Mas é uma vitória gigante, porque um juiz federal ter coragem de dar uma sentença, enfrentando todo o poder do capital internacional, o governo, poder executivo, do município, do Estado, da União, esse juiz merece o nosso aplauso. Uma salva de palmas para esse juiz Adriano Oliveira, que está como juiz substituto na 10ª Vara Federal. Esse sim é um juiz que está dando uma decisão que é o que espera os seres humanos ambientalistas. Nós não temos interesse comercial aqui. A gente não quer ganhar dinheiro aqui. A gente está aqui dedicando o tempo das nossas vidas, assim como os dois vereadores que estão na linha de frente com a gente, que é o Renato Cinco e o professor Célio Nuparelli. Eles poderiam estar ganhando aplausos do poder econômico aí, como outros estão ganhando. Lamentavelmente, hoje o deputado estadual Carlos Caiado, que vive fazendo lobby contra a vida, contra a floresta e a favor do autódromo. Por quê? É porque ele gosta de corrida? É porque gosta do dinheiro que rola nessa coisa toda aí. Então, parabéns pelos vereadores corajosos, parabéns por esse juiz corajoso que analisou e viu que o valor ambiental que essa área tem. Então, em termos dos inquéritos, nós temos o inquérito originário do Ministério Público do Estado, que foi trabalhado pela promotora Rosanilda Cunha Gomes, hoje ela é procuradora, pela equipe de promotores do GAEMA, José Alexandre Maximino, e hoje o promotor do Estado que acompanha é o Carlos Roberto Saturnino, e no Ministério Público Federal atuou a
Denise Braga, não é isso? Denise Braga, que hoje não está mais no estado do Rio. Solange Maria Braga. Solange Braga, é isso. Aí hoje está lá o Machado, Renato Machado. Então nós temos uma equipe de promotores, procuradores e também juízes. E o azar deles é que, quando eles perderam na primeira instância na Justiça Estadual, na segunda instância foi por um desembargador relator, que hoje é o presidente do Tribunal de Justiça, o Cláudio Mello, né? Então, a gente teve sorte, a ajuda de Deus, que caiu na mão de juízes, julgadores corajosos, que não tiveram medo de dar a decisão, mesmo sabendo que dar uma decisão que agrada aos ambientalistas, protege o meio ambiente e contraria o capital, o poder legislativo, o poder executivo. Então, nós tivemos sorte que os membros do Poder Judiciário foram as nossas tábuas de salvação para estar hoje ainda aqui comemorando ontem mais uma vitória publicada, e a prefeitura já foi citada, aí o Motors já foi citado, para não destruir nada como eles queriam fazer. A gente sabia de botes que queriam entrar na Surdina, em algumas horas botar o trator de esteira lá, derrubar todas as árvores, aí virava fato consumado, não tinha mais árvore, não tinha mais floresta, a destruição da floresta era fato consumado. Então, mais uma vez, a Justiça barrou isso. Então, nós temos o processo da Justiça Estadual, migrou para a Justiça Federal, porque eles acharam que a União, manifestando interesse, deslocando para a Justiça Federal, eles poderiam tentar virar a mesa no Judiciário, porque eles tinham perdido na primeira instância, tinham perdido na segunda instância, lá no STJ caiu para relatar o ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, que monocraticamente disse que tudo que a Justiça na primeira e na segunda instância aqui no Tribunal de Janeiro tinha feito estava correto e que tinha que ser feito sim o EIA-RIMA, que a área tem demonstrado valor ambiental e que o impacto iria ser grande se não fosse feito o estudo. A destruição da Mata Atlântica que existe ali é irreversível. Não é a mata, as árvores você planta de novo. E o bioma todo, o nicho ecológico, a complexidade, que a mata é a atmosfera, a parte aérea, a parte das raízes, a parte do solo, não é só o que a gente vê. Tem toda uma microbiologia que vive na floresta, que forma um ecossistema do ecossistema Mata Atlântica. E isso destruído não se reconstitui mais. As florestas você planta de novo, mas aquela complexidade, aquela mistura das vários níveis de vegetação que você tem na floresta, isso você dificilmente recompõe. Sei lá, 100, 200, 300 anos para recompor uma Mata Atlântica. E a variedade, às vezes até de espécies ainda nem catalogadas que pode ter ali, você não vai recompor. Você vai pegar uma ou outra espécie vegetal e vai replantar. Então, em termos de processos administrativos, nós temos o processo que foi aberto pela FANRIL na prefeitura. Depois eu vou fazer um resumo com o número de todos eles. É um processo de 2013 que o Beto já falou. Ele estava indo bem, mas o prefeito determinou o encerramento dele para dar sequência num processo de 2007 que foi criado pelo gabinete do prefeito, que é para construir o autódromo em cima da floresta. Então, em termos administrativos, o processo aberto pelas instituições que fazem parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente, capitaneados pela FANRIL, hoje ele já está assinado para várias entidades assinando o processo. O prefeito não conseguiu encerrar. Tem um recurso lá que nós assinamos, gerado conjuntamente pela Câmara Técnica de Áreas Verdes e pela Câmara Técnica de Unidade de Conservação, que o prefeito ainda não apreciou, para não encerrar o processo e dar andamento na criação da unidade de conservação. Por outro lado, o processo administrativo que cria o autódromo em cima da floresta está lá hoje lá com o órgão de curadoria do município, como é que é o nome? Corregedoria do município, possivelmente para tentar responder a todos os imbróglios que tem por trás. Além da questão ambiental, hoje se percebe pelas notícias da imprensa uma grande maracutaia de uma empresa fantasma criada alguns dias antes da licitação, para vencer uma licitação que os próprios sócios dessa empresa
é que fizeram todo o preparo, ou seja, eu preparo o edital, eu participo da concorrência, eu ganho a concorrência, eu construo o autódromo, eu opero o autódromo. Caramba, isso é poder público? Ou é um poder público controlado por um oligopólio do dinheiro, do capital internacional, que vem para cá para dizer que vai ter um autódromo, mas na realidade não vai sobrar nada, porque eles vão fazer um monte de prédios, vão fazer moradias, vão fazer centros comerciais. O autódromo não é só a pista, tem as arquibancadas, tem as oficinas, tem todo o aparato de apoio, não vai sobrar nada de floresta ali. Então essa história de autódromo parque é para enganar a população. A população brasileira precisa acordar e tomar posse do seu patrimônio, a sua cidade, o seu bairro, suas ruas. A população precisa tomar posse da sociedade. Não pode entregar para o capital internacional gerir nossas vidas. O capital internacional não vem aqui para especular. Para mim, toda vez que eu acordo, ouço um noticiário, a Bolsa de Valores subiu. Eu penso comigo, o povo perdeu. Porque quem está lá nas bolsas de valores não é a sociedade, são os especuladores. Eles sobem e descem a bolsa de valores. Cada vez que a bolsa de valores sobe, eles ganham, porque eles compraram ação na baixa. Cada vez que a bolsa de valores baixa, eles ganham, porque eles venderam ação na alta. Por que eles compram ação na baixa e vendem ação na alta? Porque eles é que fazem a flutuação da bolsa. Então o povo tem que parar de se enganar. O que conta na nossa vida real é o que a gente trabalha, o que a gente acorda. O WhatsApp, o Facebook, as redes sociais servem para a gente melhorar a comunicação entre a gente, mas não substitui as nossas vidas. Nós não podemos permitir que a nossa vida seja virtual. A gente não pode abrir mão de uma floresta real e querer ter uma floresta virtual. Não podemos aceitar isso. A vida é real. As emoções acontecem da vida real. Aquela emoção que você tem no joguinho aí, de WhatsApp, Facebook, nos games, acaba quando você desliga a máquina. Aí você fica com um vazio, com uma frustração, com uma juventude se suicidando. Eu tenho certeza que um jovem observador de aves, um jovem que faz caminhadas, que faz montanhismo, nunca vai cometer suicídio. Agora, o jovem que está aí dentro das redes sociais, do Facebook, esse corre séria ameaça de perder o amor próprio. Porque como ele vai ter amor próprio é o corpo dele? O corpo dele é real, é cheio de defeito, não é um desenho perfeito. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a gente tem que lutar muito. A nossa briga foi uma etapa pequena, gigante, porque nós tivemos sorte de cair no nosso processo nas mãos de um juiz corajoso. E para azar deles, o processo que subiu, o processo já foi julgado com sentença pela instância, subiu para a mesma turma de desembargadores, que já disseram que aquela área tem valor ambiental. Já está escrito. Eles têm certeza que vão ser dignos também e vão manter a coerência e vão manter a posição que eles já firmaram nos primeiros julgamentos. Então, o que nós temos que fazer agora? Convencer o prefeito Marcelo Crivella, convencer o governador Witzel, para que eles encontrem um outro local para fazer autódromo. A população do Rio de Janeiro, que gosta de automobilismo, os esportistas, que fazem da sua vida o automobilismo, o motociclismo, o kartismo, eles têm o direito de ter de volta o seu autódromo. Não quero entrar no mérito se as corridas de velocidade com motor a explosão são uma coisa politicamente correta ou não. Mas eles tinham autódromo, eles têm o direito de ter o autódromo de volta. Agora, esportistas do esporte de velocidade, se unam a nós, os ambientalistas. Autódromo sim, em cima da floresta não. Preservar a floresta de Camboatá, que o autódromo seja em outro lugar. Construir o autódromo para a cidade do Rio de Janeiro de volta. Se vai ter Fórmula 1 aqui, se o São Paulo vai ficar com Fórmula... Não é essa a discussão. É que a comunidade carioca tinha um autódromo. Tem o direito de lutar para ter o seu autódromo de volta. Mas a custa do assassinato da floresta de Camboatá, não. Preservar a floresta de Camboatá, que o autódromo seja em outro lugar, bem aqui do lado, em Deodoro mesmo, em cima do campo de Jericinó, e aí a gente fica tudo bem, vai por abraço. O prefeito vai exigir que o autódromo, que libera carbono pra caramba, adote a floresta de Camboatá para manter a segurança dela, para ela não ser invadida por miliciano, por traficante. Eu acredito que a nossa prefeitura, o governo do estado,
sem matar pobre nas favelas, de tiro de helicóptero. Vai conseguir resolver a segurança da população do nosso estado com cidadania, com uma polícia de proximidade que conviva com os moradores dos lugares e não atire nos moradores dos lugares. Eu acredito que a sociedade organizada, não violenta, sem armas na mão, arma só na mão de polícia e das Forças Armadas, vai vencer. Eu não aceito a derrota que tem que tirar a floresta, botar o autódromo para poder não entrar milícia aqui. Quem vier com essa história é derrotado pelo mundo paralelo, pelo mundo do crime. Então não venha com essa conversa para a gente. E outra coisa, prefeito, governador, declarar especial interesse social, porque fazer autódromo é interesse social, pode até ser, porque o dinheiro de autódromo tem que recuperar, mas tem alternativa, sem assassinar a floresta. Então não vem com essa história, vamos fazer a rima porque é interesse social. O interesse social pode ser mantido fazendo autódromo aqui do lado, na área desmatada, que não tem valor ambiental, como tem a floresta Camboatá. É isso aí, gente.